Então, para a gente terminar a nossa última parte da aula de hormônios sexuais, a gente vai falar da análise dos indivíduos normais. Em crianças, né, a secreção dos hormônios sexuais é suprimida até o início da puberdade. Então, eu coloquei aqui alguns valores que são usados mais para criança infantil, para ver qual que é o nível basal, né? O LH é inferior a 0,7 unidades por litro em ambos os sexos. O FSH inferior a 3, isso é em criança, que é o valor de referência normal, são os hormônios suprimidos. O estradiol é inferior a 21 picogramas por mililitro em meninas. A testosterona é inferior a 19 nanogramas por decilitro em meninos. E a progesterona inferior a 0,3 nanogramas por ml em meninos. Reparem uma coisa interessante, que as unidades de medida desses hormônios são todas diferentes uma das outras. A gente tem o I/L, que é a unidade internacional por litro. A gente tem picograma por mililitro, nanograma por decilitro, nanograma por ml. Então, é importante a gente prestar atenção nessas unidades de medida que mudam muito. É diferente, geralmente até agora que a gente estava trabalhando com miligrama por decilitro, tudo era mg/dl, né? Agora que a gente tem várias outras unidades. Eu coloquei uma figura aqui que talvez vocês já tenham visto em ensino médio, espero que já tenham visto, que é do ciclo hormonal feminino. Essa figura, ela tá bem completa e é interessante vocês darem uma olhada mais detalhada nela quando vocês puderem. Porque aqui ela vai explicar o dia 1, que é o primeiro dia da menstruação, dela vai entrar na fase folicular, fase ovulatória e a fase lútea. Então, a fase folicular, aqui ó, o sangramento começa no primeiro dia da fase folicular. Então, nesse primeiro desenho aqui de baixo, a gente está se referindo ao endométrio. O endométrio que é a parede do útero, certo? Ele está cheio, a mulher menstrua, ele afina e ele vai subindo, ficando mais grosso, para ele poder, a ideia é receber um óvulo fecundado, né? Para ele poder receber o óvulo fecundado, até que, se não teve uma fecundação, vai menstruar de novo. O ciclo ovárico, quer dizer, de óvulo, então no dia 1, a gente tem um ovócito sendo estimulado pelo FSH. Olha aqui, essa linha cor-de-rosa mais clara é o FSH e essa linha mais escura é o LH. Aqui embaixo a gente tem o dos hormônios sexuais, que é a progesterona, nessa linha mais escura, e a linha mais clara é o estradiol, o estrogênio. Até que aqui ele fala assim, ó, ciclo de hormônio sexual, ciclo de hormônio da pituitária, que é da hipófise. Hipófise, LH e FSH, do hormônio sexual, estrogênio e progesterona, certo? Então, a gente começa aqui, ó, o FSH aumenta ligeiramente, estimulando o desenvolvimento de vários folículos que contêm ovócito. Aqui tudo na fase folicular. Daí aqui o FSH aumenta um pouquinho, ó, os níveis de FSH diminuem, somente um ou dois folículos continuam com o seu desenvolvimento. Então aqui ele vai diminuir para poder permanecer o desenvolvimento só de um folículo. Que está aqui, ó, os folículos em desenvolvimento liberam o estrogênio, estimula o crescimento do endométrio no resto do ciclo menstrual. Se ele libera estrogênio, então aqui vai ter um aumento de estrogênio, ok? Pelo folículo ovariano. 5. Os níveis de LH e FSH aumentam em grande medida. Um nível de LH alto estimula a ovulação. Então, na fase ovulatória, o que acontece para ter uma ovulação, para a mulher ovular? Tem um pico de LH e FSH. E o pico de LH, que é esse mais escuro que aumenta aqui, ele promove a ovulação. O folículo, objeto de ruptura, forma o corpo lúteo, que produz grandes quantidades de progesterona. Então,
aquele folículo que estava sendo estimulado, ele vai produzir o corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai produzir uma grande quantidade de progesterona, que vai ter um aumento de progesterona na fase lútea. Na ausência de fertilização, degenera o corpo lúteo, a perda de produção de progesterona em combinação com níveis diminuídos de estrogênio inicia um novo ciclo menstrual. Então, se não teve uma fecundação, a progesterona que tinha aumentado, ela não precisa se manter alta, ela vai cair e vai ter um começo de um novo ciclo. Esse é o ciclo menstrual feminino, o ciclo hormonal, né? E o masculino? O masculino não é um ciclo. A gente tem fases da vida do homem em que a testosterona aumenta ou diminui, mas ela não é um ciclo. Geralmente a testosterona na fase adulta ela se mantém numa elevação fixa. Ela vai ter uma queda depois de quando o paciente já está idoso, quando a pessoa já é bem idosa, e na fase de criança, infantil, antes da puberdade. Na fase adulta ela tem uma quantidade fixa. O feto tem uma quantidade elevada de testosterona, que a gente conversou, que foi por causa da produção da diferenciação do caractere masculino, né? Então ele tem um pico de progesterona também. E quais são as indicações para dosagem de hormônios sexuais? Por que alguém vai dosar hormônio sexual? Normalmente, existe uma suspeita de uma hiperfunção ou uma hipofunção. O que isso significa? Uma hiperfunção é quando está tendo um excesso de produção. Seja em criança, por exemplo, você vê uma criança que menstrua muito cedo ou que tem muito pelo no corpo muito cedo, com 6, 7, 8 anos, isso é uma puberdade precoce. Em adultos existe o hipergonadismo, que é um aumento de pelo nas mulheres, que não é comum. Às vezes tem um aumento de mama nos homens, produção de leite. Então, vai fazer a pesquisa desses hormônios sexuais. Uma hipofunção também pode acontecer numa adolescente, por exemplo, numa menina que já está numa idade um pouco mais avançada, sei lá, com 18 anos e ela não menstruou ainda. Ou um menino que não desenvolveu a voz mais grossa, que não está com produção de pelo no corpo, depois de uma idade mais avançada, que era característica dos hormônios masculinos, né, sexuais, a gente pode pensar numa puberdade atrasada, vai fazer análise desses hormônios. Ou um hipogonadismo, que é uma diminuição dos sintomas, dos caracteres secundários femininos e masculinos. Então, nos adultos. Então, também isso é feito uma pesquisa dos hormônios. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre hormônios sexuais. E a gente conversa na aula. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Ok? Obrigada, gente.